então vamos para esse nosso primeiro painel. A gente tem falado aqui de assuntos super relevantes. A gente tem falado de tecnologia, de inovação, de marketing, estratégias, lançamentos, tudo para ajudar nas vendas dos lojistas, para trazer conhecimento para vocês. Mas tem um tema que a gente não podia deixar de abordar, a gente queria muito falar sobre isso, que é a paixão das famílias pela papelaria. Tem muitas famílias que vão passando de geração em geração esse amor pela papelaria, vão deixando como legado muito conhecimento, fica a herança para a família desse amor por esse setor. Então, como uma forma de homenagear essas famílias que também acabam influenciando muita gente em volta, mudam a vida de muita gente ao longo de muitos anos, né? Para fazer essa homenagem, a gente resolveu criar esse painel aqui para poder ouvir os depoimentos de papeleiros e papeleiras que herdaram as empresas das suas famílias. A gente tem certeza que desse bate-papo aqui agora vai sair muito conhecimento e muita inspiração para todos nós. Então vamos receber aqui no palco esses nossos convidados especiais. Eu chamo ao palco a Ângela Pereira, proprietária da papelaria Cosas. Ângela, venha para cá. Seja muito bem-vinda, pode se sentar aqui. Convido agora o Rômulo Paes, proprietário da papelaria Ipanema Papéis. Rômulo, seja bem-vindo, obrigada por ter vindo participar com a gente. Convido agora o Paulo Freire, diretor da Rede Atacadão MEC. Seja bem-vindo, Paulo. Muito obrigada pela sua presença. Convido também Nivaldo e Juliana Madureira, diretores da Papelaria Pedagógica. Aí sim, casal tem até torcida. Sejam bem-vindos, gente. Obrigada pela presença. E para fazer a mediação aqui dessa conversa, eu vou chamar uma pessoa que entende tudo do assunto, que já conhece, já é amiga de todo mundo aqui, está super por dentro aqui. Gente, é muito legal receber aqui gente que tem conhecimento do assunto. Vamos receber a editora da Revista da Papelaria, Rosângela Feitosa. Seja bem-vinda, Rosângela. Obrigada por vir aqui mediar a conversa. Te passo o bastão agora, literalmente. É com você. Obrigada. Olá, tudo bom? Tudo bom? Já revelaram, né, que nós somos amigos, né? Amigos de contar tanta história de papelaria, né? Vocês gostam de história? Eu também adoro história. Ainda mais história de empreendedorismo. História de gente que realiza, que faz acontecer. E de papelaria, em especial, né? E é o que a gente vai falar aqui. Através da história desses empreendedores, eu tenho certeza de que a gente vai conseguir gerar bastante conhecimento e inspiração para quem está já empreendendo ou pretendendo empreender no mercado de papelaria. Como a minha colega ali falou, aqui só tem herdeiro, né? É isso? Herdeiro, só tem herdeiro, né? Não chegou naquele sentido de que, daquele que não precisa trabalhar, né? Mas são herdeiros, não é isso? Tem gente aqui que não trabalha. E agora... Adivinha qual cidade que é que não trabalha? Não faça isso, porque... No Rio não é. Olha, no Rio não é. Isso, é isso. Pois é, a gente vai brincando aqui para quebrar o gelo, né? Porque a gente quer falar de negócios, a gente quer falar de resultados... E isso de uma maneira descontraída, porque é assim que a gente aprende e assimila melhor o conhecimento. Como herdeiros que são, eu gostaria que vocês contassem como é que a papelaria entrou na vida de vocês. Enfim, cada um tem... Eu sei, assim, as histórias são muito diferentes. Eu tenho aqui terceira geração, tenho a segunda, né? Tem, enfim... Tem genro, né? Tem história que, na verdade, a papelaria entrou meio que no susto, né? Meio desavisado. Enfim, você começa com a gente, Ângela. Ângela
Ângela de la Torre da papelaria Coisas, né, de Itapema, né, Santa Catarina. Isso. Tem uma papelaria linda. Aliás, eu acho que antes a gente pode mostrar um pouco da papelaria de vocês. Acho que faz sentido, não faz? Vocês me ajudam aqui, lá do início, para vocês entenderem. Ana, pode ser desde o início, tá? Não precisa ser só da Coisas, não. Pode ser sim. A nossa apresentação ela está organizada em ordem alfabética. E aqui vamos conhecer um pouquinho da Ipanema. A Ipanema Papéis, que fica... Rômulo, você quer fazer uma legenda rápida aqui? Olha, a gente está vendo aqui a apresentação de produtos da Ipanema, principalmente. A gente tem esse diferencial que é esse tipo de arrumação, né? Não arrumar como um supermercado, arrumar sempre colocando produtos que conversam um com o outro, com cores semelhantes e tal. Isso daí faz toda a diferença no ponto de venda. Eu acho que tem um vídeo, não sei se a gente consegue mostrar o vídeo, tudo bem. Mas é uma papelaria muito colorida, né? Trabalha muito com a estratégia de mesas, expositoras, organização em cores. Eu acho que a gente tem algumas imagens da Coisas também agora. A Coisas, essa é a história, e aí ela que vai contar, né? O antes e o depois da Coisas. Para a gente ter... Vamos fazer aqui um destaque, vamos seguir com a papelaria MEC. A rede MEC é a maior de Pernambuco, é a maior de Pernambuco. Ela tem um outro perfil, né, Paulo? É uma papelaria que tem uma diversidade grande, né, com mix de produtos, tem serviços. A exposição é diferente. A pegada da gente é mais tipo supermercado, né? Um supermercado para papelaria. Botando o máximo de produto possível, com menos reabastecimento, para aguentar um volume maior de clientes, principalmente no período de volta às aulas. Né? É uma pegada um pouco diferente. A gente tem algumas papelarias que elas são montadas para que o cliente chegue e fique lá. Fique. Outros não, né? Que você compre e vai embora, é isso, né? E faz o giro. Dependendo da época, sim. Volta às aulas, a gente quer que seja rápido mesmo para poder atender todo mundo, né? Certo. E ainda tem Maria Kids ali. E a gente também tem algumas imagens da Pedagógica. Essa é a Pedagógica de Sorocaba. São 3 andares. Black Friday? Explica. Foi um evento do Hobby Wood Gamer o ano passado, em janeiro. Tem época que ele distribui dinheiro lá e fica assim, desse jeito. Uau! É também uma loja grande, bem diversificada, né? Tem livros, papelaria. Tradicional também, é uma loja bem tradicional do Sorocaba. A gente também tinha essa disposição igual a papelaria do Paulo, mas hoje a gente colocou ela por marcas na nossa loja. Então a gente tem um paredão com as marcas. E aí no Volta às Aulas também a gente faz algumas disposições e algumas exposições igual a papelaria. Mas o da gente também é mais ou menos desse jeito, né? Eu falo de papelaria, mas hoje muito a gente tem a pegada de store em store, né? Espaçozinho, loja, marcas dentro de marcas. Sim. Que aí facilita muito, é uma coisa que a gente vem fazendo aí há um tempo. Pois bem, então você já conhece um pouco de cada papelaria, né? O visual. Ângela, está com você. E se puder deixar aí no telão, né, o antes e o depois da Coisas, eu agradeço. Oi, tudo bom? Bom dia. É um prazer estar aqui. Nem imaginei que ia ser convidada, então muito obrigada pelo esse convite. E a nossa história, na verdade, nem começou no ramo de papelaria. O meu pai tinha um quiosque de sorvete italiano quando a gente foi para Itapema, que a gente era do Rio Grande do Sul. E ele colocou um quiosque de sorvete e vendia muito bem, era ótimo assim. Mas a gente descobriu que ia ter uma reforma no shopping, porque ele era na frente do shopping, e iria vir o McDonald's. E daí a gente tinha que sair dali porque não ia ter como concorrer também. E nisso o meu pai ia para a cidade vizinha, que era Itajaí, mas demorava uma meia hora para chegar lá, para comprar embalagens. E daí ele viu ali uma oportunidade de colocar uma loja, até recebeu um cliente no sorvete e ele falou assim, olha, eu tinha uma loja de embalagens e deu super certo, talvez se você quiser montar outro negócio. E a gente montou.
e era Central Embalagens o nome, uma sala bem pequena, era metade loja, metade estoque. E nisso deu certo e o pessoal que morava ali na rua e que trabalhava no shopping, que era na mesma rua, eles começaram a demandar papelaria. Começaram a pedir impressos, começaram a pedir canetas, lápis, borracha. E nisso, assim, a partir do segundo ano, a gente foi começando a entrar com o mercado de papelaria e só aumentou. Hoje a gente tem uma loja de 3 andares, né? O andar térreo é só papelaria e escritório. A parte de embalagem, que era o foco antes, não é mais. Ficou no segundo andar. E o nosso terceiro andar é só de estoque. Mas assim, depois a gente se mudou. Foi desse lugar pequeno que tinha 100 metros quadrados para uma maior do lado, com 200 metros quadrados. E até aconteceu da gente ter que... Foi um susto, assim, porque a gente pagava um aluguel bem baixo e depois ia ter que aumentar o aluguel para uma loja maior e transformar aquela pequena num estoque. Então a gente pensou assim, não tinha casa própria, nada, e pensamos assim, vamos dividir essa loja pequena, metade estoque e metade nós moramos dentro por um ano. E foi assim, escondido dentro do estoque, até a gente ver que deu certo e agora vai só pra frente, só melhorando. Mas nessa época você não trabalhava na papelaria? Não, nessa época eu tinha 13 anos. Quando a gente abriu eu tinha 8 anos, então foi assim, nasci dentro da papelaria, basicamente. Mas foi muito legal essa mudança de a gente ver das dificuldades que teve e agora é só alegria. Muito bacana, Ângela. E você entrou na papelaria em que momento? Há quantos anos? A partir dos 16, eu comecei a estudar de manhã e trabalhar à tarde. Eu comecei, assim, primeiro no atendimento, né? E depois aprendi caixa, até a minha mãe me ensinou como passar, como dar troco. Até eu me lembro disso, que eu não entendia quando a pessoa queria ajudar no troco. Por exemplo, deu R$12, a pessoa dava R$50 e mais 2. Na época o sistema nem dava quanto tu deveria dar de troco, né? Foi naquela época que era tudo no papelzinho. E eu pensava assim, não, eu não consigo entender como isso me ajuda, né? Isso. Daí ela me ensinou e foi bem aos poucos, assim, passando de setor em setor, até entrega fiz, já fiquei no estoque, então é bom que a gente já tenha conhecimento de tudo, né? É interessante como a vida de herdeiro é fácil, né? Tá ótimo. Paulo, conta pra gente como é que você tem aí uma família, né, empreendedora no comércio, né? Tem uma história... assim, você pensou em algum momento, né, não fazer parte, né, do grupo da família, dos negócios da família? Então, eu não tive muita escolha, não. Eu já sou a terceira geração, né, da parte de papelaria. Começa com meu avô, depois meu pai trabalhou muito tempo na Compesa, que era uma empresa de águas lá de Pernambuco, e tinha uma papelaria, trabalhava de manhã, de tarde, final de tarde ia para a papelaria para ajudar, até o momento que ela conseguiu ficar independente e ele saiu do trabalho para dar continuidade lá. Estamos seguindo, hoje são 5 lojas que a gente tem, mas quando eu entrei tinha uma loja só. Como eu disse, eu não tive muita opção de escolha, eu era um menino muito traquino, então eu, quando fazia as minhas besteiras, o meu castigo era para trabalhar com meu pai. Então, desde os 12 anos de idade eu começo aí, 12 anos, 13 anos eu ficava lá só sentadinho, olhando, não fazia nada, com 14 anos começava a ajudar, e muito sábio o papai, com 15 anos já começa a me dar um dinheiro para eu ajudar. E aí eu começo a gostar do negócio. Então eu falo, não preciso fazer besteira não, agora me chama que eu vou, você me pagando. Começo com 15 anos, com 16 anos vim para a minha primeira feira, fazem agora 28 anos desde a minha primeira feira. Aqui na Escolar? Na Escolar. Venho para todas as feiras, nunca deixei de vir um ano para a feira, faz 28 anos. E aí a gente começa um processo de expansão, né? Tem uma loja, já eu entrando na loja, a gente abre a segunda, abre a terceira. Atualmente a gente somos 5 lojas que a gente tem, mas a loja online da gente, né? Então foi assim que a gente
que eu comecei, não tive muita escolha não. Não chama herdeiro, né? A gente chama, na verdade até está alinhando isso aí, somos sucessores, né? Herdeiro não, sucessores. Sucessores, né? Essa é a palavra. Herdeiro não trabalha, sucessor é que dá continuidade. Né? Tá ótimo, né? A história, tá vendo? Castigo de criança virou um negócio, né? Da vida. Rômulo, vamos seguir aí na... Me conta aí como é que você entrou no ramo de papelaria. Você também, né? Sua família tem um trabalho com comércio, né? Mas de outro segmento. E como é que a papelaria entrou na sua vida? E diz até o momento atual que está aposentado, né? Já aposentou? Aposentei ontem. Eu só venho para escolar agora, converso com o pessoal e vou embora. Não, meu pai tem padaria, né? E meu avô tinha bazar. Né? Então comecei a trabalhar com meu pai em padaria, sempre trabalhei com padaria. Depois ele abriu para mim um mini mercado e eu estava nesse setor que não tinha nada a ver, não conhecia nada. Eu sempre falo isso, até comentei com você, que eu não sabia o que era A4, não tinha a mínima noção da quantidade, a variedade de canetas, nada. E meu pai chegou para mim um dia e falou assim, olha, tem que informatizar a loja do teu avô. Né? Isso em 1999, mais ou menos. Aí eu busquei um programa, fui lá, instalei, teve um trabalho danado, porque tive que cadastrar todos os produtos, só que eu não conseguia ficar só cadastrando o produto o tempo todo, era muito chato. Então eu comecei a mexer no bazar, né, e arrumar naquele formato de supermercado. Né? Por exemplo, filtro de café junto do café, do pó, e o produto que vende mais coloca no fundo. E fui fazendo essas arrumações, meu avô foi vendo, foi gostando. E um dia ele chegou para mim e falou assim, olha, eu vou para Portugal passear um pouco, fica aqui. Eu falei, não, meu avô, mas eu tenho a minha loja lá. Não, aqui o pessoal te ajuda, não tem problema. Aí esse pouco que ele ficou, foram 6 meses. Quando ele voltou esses 6 meses, meu pai falou assim, olha, acho que ele vai passar a loja para você. E eu já estava de saco cheio de supermercado, do meu mini mercado, porque é muito trabalho, queria trabalhar menos, por isso que eu vim para a papelaria. Sério? Isso funcionou para você? Não, é porque... Não é o que me contam não, né? Trabalha domingo, né? Ah, tá. Você trabalha domingo? Ninguém trabalha domingo. Papelaria que abre domingo é muito difícil, só de shopping, né? Então, aí eu comecei a buscar essas informações. Você sabe, a primeira informação que eu tive, que eu olhei lá na mesa do meu avô, tinha uma revista da papelaria, que era Papel e Arte. Papel e Arte era o nome. Aí eu falei assim, caramba, tem uma revista aqui, eu preciso ter informações, liguei para vocês. Aí eles mandaram para mim mais de 40 revistas. E em uma das revistas tinha a propaganda da Escolar, que era no AMB, né? Aí eu fui a primeira vez, em 2000, tinha acabado de entrar, e quando eu olhei esse mundo gigantesco, né, o AMB ainda era maior, né? Aí eu falei assim, eu tenho que fazer obra naquilo ali, mudar o nome de bazar para papelaria e mudar tudo, inclusive o nome, o layout, tudo. E foi assim que começou. Começou assim, bem precário, transformar um bazar, tipo um bazar daquele bem antigo, numa papelaria super moderna. E me conta, Juliana. Juliana, né, que vai contar a história, né? Porque ela é a herdeira, a sucessora. Deixa eu falar, depois você deixa ele, senão não consigo falar. Juliana e Nivaldo, eles são um casal, né? Estão aí... Rosângela, ele ficou triste. Cortou. Ele falou que só ela que vai falar. Ele ficou triste. Depois a gente se entende, Nivaldo. Juliana, eu quero ouvir a sua versão da história. Essa é a verdade. Deixa eu contar o antes dele. Isso aí. Eu, na realidade, eu nasci na papelaria, né? Minha mãe acho que pariu eu dentro da papelaria, porque hoje a papelaria nossa tem 52 anos. E são os meus pais, os fundadores, e aquele de cabecinha branca ali, ó, com o chapéu, que todo mundo já tá falando que viu ele na feira, lá, ó. Olha lá, ó. Fala oi, seu João. Seu João tá fechando uma compra ali. né? Ele tá pagando os boletos, acho. Ó, fala oi. Ele é o seu João Batista, fundador da Pedagógica.
Isso. Né? O seu João veio de São José do Rio Preto, né? Tentar ser bem breve aí na história. E naquela época ele viu Sorocaba como um mercado muito promissor para montar um comércio. E só que naquela época precisava de um CPF, de um sócio, para poder abrir um comércio. E aí ele emprestou da namorada dele, que é minha mãe hoje. Hoje sempre. Então ela fez essa loucura de ser sócia dele e graças a Deus deu super certo. E eu nasci lá dentro, sempre saía da escola, não tinha com quem ficar, né? Daí a gente caía na papelaria. Então eu passei também por todos esses processos, né? Trabalhei na parte de vendas, trabalhei no caixa. A gente acaba aprendendo tudo, até mesmo para você conseguir orientar alguém a dar continuidade naquele trabalho. E aí com 18 anos mesmo, aí eu fui registrada, eu tive olerite, eu tinha realmente uma obrigação lá dentro. E eu iniciei lá no setor de compras, que é o que eu atuo hoje. Eu cuido de toda a parte de compras e toda a parte de departamento pessoal. E tudo, né? A gente conversa com tudo. E hoje tem os meus pais que eles atuam na loja. E hoje eu e o Nivaldo que faz a parte mais de gestão e atualidades, modernidades. Então a loja ela cresceu bastante. Hoje começou como livraria. Aí o seu João foi inserindo brinquedos, informáticas. E hoje a gente trabalha com todas as épocas sazonais do ano, né? Desde Carnaval até Halloween, Natal, enfim. Então a gente atua em todas as datas comemorativas também, além da papelaria e da livraria. E hoje a gente está loja física, atuante bastante no mercado do corporativo e também o online, que foi quando o Nivaldo surgiu aí na pedagógica. Vou deixar para ele falar, tá, gente, a parte dele. Como você surgiu na pedagógica? Essa é a pergunta que a Juliana te coloca. Assim, hein? Vamos lá, boa tarde. Então, surgiu, a gente começou a namorar, né? E com o namoro, eu vim do mercado de autopeça, eu fui representante comercial durante 8 anos por uma empresa aqui de São Paulo, e eu fazia as vendas regionais lá. Nem parece que eu sou vendedor, né, quase. Aí a gente começou a se relacionar, e com 2 anos de namoro, meu sogro me convidou para trabalhar lá, eu falei, não, por enquanto não, que a gente está com 2 anos, vai que depois ela me abandona, aí eu largo minha empresa, né? Ia ficar desempregado e sem namorada, né? Com certeza. Aí automaticamente eu fiquei indo para a empresa de sábado, porque o representante comercial não trabalhava de sábado. Sexta-feira, na verdade, 4 horas da tarde já parava, né? Aí comecei de sábado a ajudar, fiquei no balcão lá, tinha um setor de pacote, né, que a pessoa pagava no caixa, retirava no pacote, principalmente no volta às aulas, e fiquei junto com a família, né? Porque não ia deixar a namorada lá de sábado, né? A gente saía na balada da sexta, mas sábado eu estava de manhã ajudando lá. Aí, faltando 6 meses para a gente casar, eu efetivamente entrei na empresa. Então, eu já vai fazer 14 anos aí, né? Hoje a gente é casado há 12, eu falo que é 14, porque esses 2 anos eu fiquei meio informal, né? E a gente tem 2 filhos, né? Tem o João de 10 anos, a Júlia de 7. Então, é uma empresa familiar, né? Segunda geração, não sei se vai acontecer a terceira, a gente está torcendo para ter a terceira, como do Rômulo aí, do Paulo, né? Também. Então, com a minha entrada na pedagógica, eu acho que hoje o casal em si tem um propósito, né? De levar o negócio para frente. O seu João chamou e perguntou, falou, o que vocês querem? Vocês vão levar a empresa? A gente tinha uma alternativa de não aceitar, porque eu era de um outro negócio e a Ju continuar. Só que não fazia sentido eu estar fora e ver que tinha uma demanda grande ali, que a gente tinha oportunidade de crescimento e deixar ela só, né? Então eu ia parar de trabalhar na sexta, 4 horas da tarde, ela trabalhando praticamente de sábado e domingo, de todos os dias, né? Então a gente uniu ali o útil com o agradável e tocamos juntos, né? Não está sendo fácil, acho que todo dia é um desafio, né? Quem está nesse mundo de papelaria, só aqui já dá para ver, né? Que em 2024 a gente está com 288 expositores, né? Então assim, quantas marcas, quantas decisões, o que colocar, o que implementar, né? E com a minha vinda para a pedagógica foi também trazer tecnologia, que eu não sou da tecnologia, mas eu
fui buscar informação, o que a gente precisava melhorar. Né? Nós entramos no e-commerce há uns 9 anos atrás, com o nosso B2C, que hoje todo mundo fala, né, as siglas aí, mas é a venda para o consumidor. Depois de uns 9 anos só com o site, nós entramos no mercado dos marketplaces, que a gente já está há uns 7 anos praticamente. E agora a gente está lançando a nossa plataforma B2B para a empresa corporativa, que é o segmento que a gente está crescendo também. Então hoje a gente tem várias frentes de negócio, que é onde acaba tendo resultado aí um pouquinho de cada, para poder explorar esse mercado. É isso, buscar conhecimento, né, e implantar as novidades é importantíssimo. Vocês podem ficar à vontade também, tá, se quiser fazer algum tipo de pergunta para os convidados. Eu tenho uma pergunta aqui, porque é o seguinte, né, histórias de papelaria. Uma boa história tem que ter um conflito, né, tem que ter um embate, tem que ter solução, né? Gosta, né? A gente procura sempre, né? Mas eu preciso falar sobre isso, né? Como sucessores, né? Como nova geração entrando no negócio familiar que já está estruturado, que mal ou bem está ali pagando as contas, né? Da empresa, da família. Eu queria ouvir de vocês um momento, né? Que vocês conseguiram identificar assim, poxa, né, eu penso diferente, eu quero fazer diferente, eu acho que é possível fazer diferente, e eu tenho certeza que cada um de vocês adotou uma estratégia ali, ou de convencimento, ou então teve que recuar para poder, né, avançar um pouco mais à frente. A Ângela, por exemplo, né, ela acabou, quando você entrou para a papelaria, você trouxe uma outra perspectiva, né, um posicionamento, fazer um branding e tal. Isso foi aceito de modo natural, teve um ritual de convencimento, não? Enfim, eu queria que vocês trouxessem para cá esse momento, né, de conflito de gerações, ou mesmo de visão do negócio, né? Tem várias maneiras de você empreender. Como é que foi para você, Ângela? Então, a partir de que a gente mudou para um lugar um pouco maior, não demorou muito, eu acho que todo mundo aqui de papelaria sabe, já ficou pequeno. Assim, é rapidinho. Tu vai para um lugar maior, não passou nem um ano, tu já lotou aquilo de produto e está faltando espaço de novo. Então, a gente não tinha a possibilidade de colocar produtos correlacionados. Colocar a tesourinha junto com a régua, junto com a cola. E como as embalagens eram juntas com a papelaria, ficou mais confuso ainda. Então a gente tentava mudar, vamos trocar tudo. Ficava de noite, às vezes, trocando todas as mercadorias de lugar, mas nunca ficava do jeito que a gente queria. E essa questão de opinião, meus pais, até minha mãe está aqui, a proprietária, eles sempre foram muito abertos à nossa opinião, sempre quiseram escutar. Mesmo quando a gente era criança, eles não simplesmente ignoravam a nossa opinião, eles sempre escutaram. Então eu vi que eu tinha um pouco de voz e que, indo aos poucos e tentando, meu pai sempre diz, se é para fazer algo, vamos dar o nosso melhor, vamos tentar sempre melhorar. E ele estava sempre tentando reinvestir na papelaria. A gente tinha, digamos assim, gastava muito pouco. Ele falava assim, tem que gastar menos do que ganha. Então, a gente gastava muito pouco na física para investir na jurídica, né? Então, a gente teve um problema nessa segunda sala comercial, que foi um problema que ela era muito fechada, não tinha muita ventilação. Então tinha aquele problema, além de estar lotado de produto, tinha mofo. E não tinha o que resolvesse, porque não tinha ventilação, não pegava sol. E então essa questão de trocar de nome, eu sempre vim falando, mesmo antes de eu começar a minha faculdade de design, que depois eu fiz a faculdade, e acabei fazendo no meu trabalho de conclusão de curso o nome da papelaria, o novo nome. Foi o nome, a identidade visual, tudo? Tudo. Foi toda a identidade visual, o meu trabalho de conclusão da faculdade. E quanto tempo que ela mudou? Há quantos anos que ela mudou de nome? Fazem... desde 2017, né? 7 anos. Isso. E eu
tive a oportunidade de ir para fora, fazer um intercâmbio, quando eu estava quase no finalzinho da faculdade. E daí tudo que tinha de papelaria eu ia entrando, ia olhando como é que era a disposição, para tendo ideias. E um dia teve a oportunidade de uma sala comercial gigantesca, que é a que a gente está agora, e foi um salto, foi uma jogada assim de apostar mesmo, mas deu muito certo e a gente ficou um pouco com medo, mas já tinha muito cliente. Era um lugar pequeno e estava sempre lotado, então eu falei para os meus pais assim, com certeza, se vocês têm tanto cliente, eles vão ir para o outro lugar. A gente fez um trabalho de avisar, panfleto. Na época, eu já tinha começado um pouco com rede social, mas não era tão forte. E foi nas rádios também avisar que a gente ia trocar. Às vezes ainda tem alguém desavisado, mesmo 7 anos depois. Mas veio também muito cliente novo, que legal, uma loja nova. Então, veio clientes antigos, veio clientes novos, e a gente acabou indo para uma rua que é de esquina com a avenida, então ficou muito melhor a visibilidade, e também na rua de uma escola grande. Então, juntou tudo. O melhor cenário possível, Isso. né? Então, foi ótimo. Desde do primeiro Volta às Aulas, que a gente fez a implementação no 7 de setembro, pegou aqueles 4 dias que deu um feriadão e mudou tudo. E daí começou do zero lá, já deu super certo. O primeiro Volta às Aulas, assim, vendeu em certos produtos 5 vezes mais, em cadernos 5 vezes mais do que o outro endereço. Então foi ótimo, a gente já viu que deu certo no primeiro Volta às Aulas. Bacana, bacana. Então tudo flui, né? Não teve apoio. Oi? Pode perguntar direto para ela. Quantos anos vocês já estão no novo prédio aí? O novo prédio, 7 anos. E a empresa tem 21 anos. Paulo, eu vou conseguir algum conflito aí, algum ensinamento nessa área? Então, o meu foi bem diferente do dela. Né? Porque ela foi ameno, né? Não, bacana foi demais. Foi perfeito, né? O meu já não foi tanto. A empresa, a gente tem 41 anos. Quando eu entrei, tinha 16, a empresa já tinha 13 anos, né? Meu pai é engenheiro civil e eu começando a estudar, a fazer administração de empresas. Começo a entrar, quando eu chego lá, começo a participar, e é de castigo, só quando começa a passar o dia lá, eu olho assim e falo, tá tudo errado. Tá tudo errado, a gente tem que mudar tudo aqui. É adolescente, né? A energia do adolescente. Mudar tudo aqui, papai, porra, faz 13 anos que eu estou aqui, trouxe até aqui, venho crescendo, tu quer já querer mudar tudo. Ele é engenheiro civil, tá? E eu com a mentalidade toda diferente, né? Balcão, tira já esse danado do balcão, bota acesso, vão roubar! Não tem problema não, onde toca no produto, vende mais, vamos fazer. Vamos fazer. Aí papai tinha a liberação que todo sábado o pessoal não precisa ir de fardamento. Porque era dentro do balcão. Tirou o balcão, o pessoal não sabe quando vejo sem farda. Não foi seu pai que disse. Eu estou mudando agora. Todo mundo de farda. Aí papai vem falar comigo, que é isso? Está mudando, que danada é isso? Pai, como é que o cliente vai saber se é funcionário, se é não sei o quê? Aí começa a chatear. Aí eu mudo uma posição. Que é isso? Não, papai, é isso aqui, tem que ler, cadê? Ó, a caneta tem que ficar do lado do lápis, o lápis do lado da borracha. Começa a fazer, a gente está na expressão, na tora as coisas, muita briga, até que tudo que foi mudando foi dando resultado, aumentando faturamento. Vamos abrir outra loja. Não, tá doido, para que isso, não sei o que. Vamos abrir, sucesso. A segunda loja vendendo mais do que a primeira. E aí vai. Até um certo ponto, na terceira loja, ele falou, sabe uma coisa? Toca isso, eu quero saber mais não. Aí hoje os pontos são de papai, né? A gente empresa, a gente paga o aluguel a ele fala, toca isso daí que eu não quero saber mais disso não. Segue. Ótima solução, né? Porque... Oi? Anota aí. Tá vendo? Aprendizado em todos os níveis. Eu e o Nivaldo vão perder o emprego. E o aluguel caro, viu? Mas chorando, ele não baixa no aluguel né? caro. As duas ideias são boas, né? Sim, sem dúvida. Gostou. Rômulo, acabou que o seu avô, de modo estratégico, ele passou para você, né? Você não teve exatamente nenhum
conflito na sucessão, né? Não tive conflito desse tipo, assim, mas eu tive conflito para fazer a obra, né? Porque era uma loja muito velha, né? Um bazar muito velho, e meu avô não queria fazer obra de maneira nenhuma, né? Aí eu cheguei, não tinha ar-condicionado dentro da loja, era horrível, piso preto. Aí eu falei pro meu pai, pai, a gente tem que fazer uma obra lá. Aí ele falou, ó, dá o teu jeito. Eu falei, tá bom. Comecei a burlar as contas, né? Revelação. A contabilidade da Ipanema Papéis foi... Fazia a mesma coisa. Eu tive que juntar dinheiro de alguma maneira. E meu avô falando assim, mas o lucro está diminuindo, né? Eu falei, não, avô, a gente está fazendo aqui uns negocinhos e tal, pá. 2 anos e meio depois, foi quando eu juntei o dinheiro, aproveitei que ele viajou para Portugal outra vez, chamei um amigo meu, que era engenheiro, eu falei, olha, a gente tem 15 dias para fazer obra aqui. Em 10 dias a gente quebrou tudo, 2 dias arrumando, em 12 dias a gente fez uma loja nova. Mas só por causa de juntar esse dinheiro, porque de maneira nenhuma... Aí meu pai falou assim, olha, liga pro teu avô, que isso ele já tinha 80 e poucos anos, 82 anos. Não mato velho não. Porque, foi isso mesmo. Ó, liga pro teu avô, porque ele pode chegar aqui. Aí eu fui, liguei, falei, ó, avô, eu fiz uma obra na loja e tal. Ele falou, contanto que você não tenha tirado ela do lugar, não tem problema. Pronto, tá resolvido. Esse foi o único problema que eu tive. Depois ele deixou na mão e não quis saber mais de nada. Aí ficou ganhando exatamente o aluguel. Só pagando o aluguel lá para ele. Anota aí, seu João. Mais um para conta. Não dá ideia, não. O seu João que achava que já tinha, né, sei de tudo já desse mercado e tal, aí vai sair daqui com um aprendizado, né? Eu quero a comissão. E essas experiências só mostram, né, que o empreendedor ele tem que ter criatividade, tem que ter atitude, né? Tem que fazer acontecer, né? No cenário mais adverso possível, vai ter uma saída. Conta, Ju. Eu vejo que assim, a grande preocupação da geração anterior é financeira, né? Então, isso também com a gente acontece, e a gente ali, os dois estão super atuantes, né? Então, é o dia inteiro. A dona Neuza fica bem na loja física, então é o dia inteiro falando que a borracha tem que ficar do lado do lápis, e a gente faz mudança. E o seu João também na parte de compras e financeiro, que acaba cobrando a gente também bastante nessa parte, e é uma preocupação nossa também. Mas eu acho que hoje a gente tornar o ambiente da loja agradável para o nosso consumidor, ele leva muito em conta, né, essa ambientalização. Então a gente vem trazendo isso também para a nossa loja. É lógico que aos poucos, né, porque todo investimento ele tem que ser calculado para que a gente não seja lesado com isso, né? Então todo ano a gente faz um investimento na nossa empresa, principalmente na loja física, que acaba sendo o visual do nosso consumidor. E essa preocupação, né, da cobrança, eu falo assim, ó, 2 lá e 2 contra aqui. Então, esse choque de geração acontece, mas eu acho que é muito importante porque eles têm todo o conhecimento e a experiência e nos deixam proporcionar tecnologia, algumas mudanças na loja. Toda mudança que a gente faz, a gente sempre começa devagar para saber se está sendo assertivo, para a gente continuar fazendo o investimento daquela mudança. Você quer complementar? Posso. Inclusive, o ano passado nós fizemos essa abertura do nosso centro de distribuição, que foi uma briga aí de alguns anos, né? Mas aqui tem 4.000 metros, vai abrir mais. Só que o que a gente pensa não é só vamos abrir um centro de distribuição, porque eu quero ter um centro de distribuição. Nós hoje estamos localizados no centro de Sorocaba. Então, carga e descarga, coleta de transportadora, a gente estava sendo muito lesado por isso. Então, a gente tinha um volume grande de vendas online e chegava no Volta às Aulas mais de 1.000 pedidos dia. E como que era a coleta desse material? Então, mesmo a gente tendo uma estrutura grande de um prédio de 4.000 metros, sendo praticamente 1.600 metros de loja, o restante estoque e escritório, ficava inviável as coletas. Então, a decisão assim, ou a gente cresce e abre
um CD para nos ajudar e dar como apoio, ou a gente fica estagnado onde a gente está hoje. E como todo negócio, o Paulo sabe disso aí, das 5 lojas, o Rômulo tem 4, né, Rômulo? Toda empresa nova que você acaba abrindo, ela também tem um início e tem uma maturação, né? Então a gente não consegue colher resultado logo em sequência, né? Por isso que as redes hoje, às vezes chega a ter 50, 100 lojas, nem todas elas vendem, mas uma mantém a outra. Então a nossa preocupação sempre foi em custo e analisar, mas também para crescer a gente precisa investir também, né? E foi uma virada de chave na nossa empresa ano passado. Dia 31 de julho nós trocamos nosso sistema e eu implantei uma coisa que há 7 anos eu estava investigando em muitos negócios, que é a parte de gestão de estoque, que é um sistema é um sistema de WMS, né, para variar, uma sigla que o pessoal acaba não conhecendo muito, mas é o quê? É uma separação hoje por coletor de dados, por localização de produtos no estoque. E nós implantamos junto o 5S de organização. Então, nós trocamos todas as nossas prateleiras, tanto da nossa loja do centro como nosso centro de distribuição, e colocamos tudo para endereçamento de produtos. Então, uma questão que antes a gente demorava para fazer 200 pedidos em questão de um dia, a gente faz em 2 horas. Porque a coleta dos pedidos é automática, né? Com as pessoas indo nos corredores e coletando. Antigamente a gente fazia a separação por papel. Antigamente não, né? Há um ano atrás. Ontem, e nós mudamos agora, fez 1 ano dia 31 de julho. Então, com isso, nós crescemos bastante em questão do quê? De resultados e também análise, com a troca do nosso RP aí, que hoje a gente tem informação na palma da mão praticamente. Deixa eu ver como foi a logística, quantos pedidos, qual é a média, como está faturando, o giro de produto no estoque. A gente saiu com um estoque e hoje nós temos 3, né? Porque nós dividimos. Loja é um estoque, o abastecimento do estoque abastece a loja, e nós temos um outro CD. Inclusive hoje a gente está participando de uma premiação aí, concorrendo, né? Com um projeto que eu desenhei. Vai fazer campanha aqui no meio do nosso com bate-papo. certeza. Que inclui esse processo do WMS, que nós colocamos uma tecnologia que, na venda hoje, quem tem loja aqui sabe a dificuldade de produto que não está na gôndola e está no estoque. É legal vocês assistirem, que tem o vídeo lá, né? É legal vocês depois visualmente ver isso aí. Vamos falar mais sobre isso, vamos fazer uma reportagem detalhando, porque é um conceito de gestão de informação que é elaborado e pela tecnologia, só que apropriado do conceito, independente do tamanho da loja, com certeza, é importantíssimo, né? Porque é com a informação que você toma a decisão do que vai comprar, a quantidade que vai comprar. E logicamente que aí você já tem uma coisa, né? Um sistema elaborado, né? Que vai te dar agilidade aí na gestão dos 3 pontos, né? De abastecimento. Sim. Vamos tratar disso. Agora, eu queria tratar de alguma coisa que vocês teriam feito diferente aí na jornada de vocês, empreendedora. Né? Falar de erro, né? Erro a gente sempre traz aprendizado, né? Mas assim, nos últimos anos, né? O que teria sido um grande acerto e um erro, alguma coisa que vocês teriam feito diferente aí? Ângela, compartilha com a gente. Eu sou alguém que fica mais na parte de compras. Eu fico mais escondidinha lá dentro do escritório, olhando o relatório para ver o que comprar, empresas novas, e para decidir mesmo o que colocar no ponto de venda. Mas assim, eu demorei muito para acertar essa compra. Porque apesar de a gente não conseguir prever 100% o que o consumidor vai querer, eu digo que é parecido com campanha eleitoral. 2 pontos para mais, 2 pontos para menos. É parecido. O volta às aulas vai ser parecido de um ano para o outro. Às vezes chega alguma escola e coloca uma coisa na lista de material que nunca teve. E você é pego de surpresa. Mas, tirando isso, essas surpresas que às vezes acontecem, é muito fácil você prever para não errar. E eu gosto de todo ano ter alguma estratégia nova que eu não tive no ano anterior, para eu saber que eu também estou evoluindo como profissional e como empresa.
E fazem uns 3 anos que eu comecei a anotar tudo o que faltou no Volta às Aulas. Por exemplo, acabou a tinta guache branca. E eu tive que comprar do distribuidor porque a fábrica vai demorar a entregar. Porque a gente é de Santa Catarina, a maioria das coisas vem de São Paulo. E durante o ano até acontece de vir em 5, 7 dias. Mas no Volta às Aulas acontece aquela loucura, demora às vezes 15 dias. E você tem um timing de 20 dias que as pessoas às vezes esperam virar o cartão lá em janeiro para ir comprar. Às vezes 10 de janeiro começa a compra de Volta às Aulas e 10 de fevereiro começou as aulas. Então você tem aí 1 mês, 20 dias para acertar tua compra. Então há 3 anos eu comecei a anotar, faltou tal produto, divide por marcas. No outro ano pensei assim, não, vou ter que ficar mais esperta, colocar a quantidade. Olha, eu acho que eu deixei de vender um pacote. Eu acho que eu deixei de vender 3 pacotes, porque demorou muito para chegar. E agora no 3º ano eu dividi por fábrica, coloquei a quantidade, coloquei o produto e coloquei o código da empresa. Então eu já nem preciso mais procurar código no catálogo. E isso minha mãe que me ensinou até, coloca já na descrição do produto o código, se você compra da fábrica, o código da fábrica no final da descrição, ou o código do distribuidor no final da descrição. Fica muito mais fácil, muito mais rápido. E você sabe que antes eu imaginava, não, Volta às Aulas que vem eu vou lembrar o que faltou. Não, a gente não lembra, é muita coisa na cabeça. E às vezes faltou um pacotinho, mas aquele pacotinho vai fazer a diferença. Até falei com alguns representantes de fábricas, porque a gente sabe qual é o problema, que às vezes no Volta às Aulas falta da fábrica. E eu ficava pensando assim, meu Deus, mas a fábrica não sabe fazer essa gestão? E eu falei com algumas fábricas e eles falaram, não, realmente, por exemplo, teve um Volta às Aulas que faltou grafite. E daí faltou grafite de todas as fábricas e o distribuidor também não tinha grafite e você perde a venda. E eu conversei com eles e eles falaram assim, não, realmente, eles têm uma previsão de aumento de venda, por exemplo, vamos fabricar mais 20%. Acho que vai ter esse aumento. Mas eles não contam o que eles deixaram de vender. E eu acho que isso é muito importante. Porque a gente tem que diminuir os erros. E os erros acontecem, mas a gente tem que prever os erros para eles não acontecerem. E você está mostrando que cada um tem uma curva de aprendizado, né? Você, ano a ano, foi conseguindo identificar o que estava defasado ali na sua informação, que você ainda não se apropriava dela, para poder comprar melhor, para poder comprar certo e atender ao cliente. E, principalmente, não perder a oportunidade dessa janela pequena de movimentação que é o Volta às Aulas. Sim. E é fundamental, né, para grande parte do mercado do varejo de papelaria. Isso, e outra coisa, quando a gente tem muita mochila, muito estojo. Só que às vezes não consegue colocar muita quantidade da mesma, às vezes é uma mochila. Você tem 20 guardadas da mesma, mas só tem uma no ponto de venda, não cabe mais. E vem alguém e compra. E eu falei para a pessoa do caixa, anota o código, anota o final dos 4 números do código de barra, dê uma agendinha para cada uma, porque às vezes a pessoa pega, leva, nem passou por um vendedor, só agarrou e foi para o caixa, ninguém viu, mas o pessoal do caixa está vendo. Então eu falei assim, ó, vai anotando estojo e mochila, o principal que você não consegue colocar muito no ponto de venda, anota, já passa para o estoquista, ele já sai correndo pegar para colocar no ponto de venda aquela mochila que saiu agora, para não deixar para o outro dia para repor. Certo. Paulo. Então, sem sombra de dúvida, e aí conversando com papeleiro há muito tempo, que o grande problema da gente é o controle do estoque, né? É o saber comprar, quanto comprar, quando comprar. Então, esse é o maior desafio, né? Imagina que a gente está na feira, tem quantos estandes aqui? 288. Será que a gente consegue colocar isso aqui? A gente não consegue botar
50% daqui não consegue colocar na loja. Então, assim, um dos grandes erros que eu tive no início foi querer colocar todas as marcas e atender todas as necessidades do cliente. Então, assim, é impossível, a não ser que o cara abra um atacadão gigantesco para poder colocar tudo. Então, assim, é muito difícil acertar isso. Imagina, ela mora em Santa Catarina, está aqui pertinho de São Paulo, mora em Recife, são 2.000 quilômetros daqui. Então, se aqui chega com 14 dias, lá é quase 3 semanas para chegar. Não tem margem para erro. Eu, para comprar um distribuidor para atender lá, não consigo. Não consegue atender a demanda. Então, ou eu acerto, ou acerto. E quando erra com força, né? Então, esse é o grande segredo. O que é que vai vender? Quanto vai vender? Aquela escola que adotava o item, eu tenho um item aqui de uma marca aqui, que só dela de peça, eu vendo 3.000 peças dela, de um item que é muito específico. Se essa escola deixar de adotar, eu fico com 30 mil, 40 mil reais de estoque desse item, que vai ser específico para ela. Não dá tempo de eu esperar sair a lista, que sai em dezembro, porque eu faço pedido agora, pós-feira, em agosto. Qual é a quantidade que eu vou comprar? Essa é a pergunta do milhão, né? Como é que vai ser o próximo Volta às Aulas? Todo mundo está perguntando, o que é que acha? Eu estou trabalhando para a mesma quantidade de peças, um sell-out, uma venda aí de uns 5, 6% a mais, que seria inflação, e a mesma quantidade de peças. Quais são as marcas que vão vender mais? Então, assim, esse é o grande desafio, né? Então, assim, os dados, o Nivaldo está fazendo muito isso, o sistema que eu tenho lá na empresa é o G-Conta, que está, inclusive, aqui, vou ter uma reunião com ele sexta-feira, abusar da inteligência artificial para fazer análise de faturamento do que foi vendido no período anterior, que a gente quer, volta às aulas anterior, versus o que está sendo vendido agora nos últimos meses, e poder me dar uma previsão de como é que vai ser o próximo volta às aulas. Não dá para ser uma base só do ano anterior. Também não dá para ser uma base só dos últimos meses, que o período de volta às aulas é completamente diferente. Então, esse é o... Não digo erro. Hoje o meu... Não é o erro, mas hoje a minha grande dificuldade para corrigir é acertar nos fornecedores certos, acertar a margem quantidade certa de fornecedores. A gente aqui é bombardeado, todos os fornecedores com produtos muito bonitos, mas hoje eu tenho cada vez mais diminuído o número de fornecedores e aumentado profundidade de produtos de fornecedores. Com isso eu ganho mais volume de compra, consigo mais descontos, fica muito mais fácil, muito menos espaço dentro da loja, muito menos espaço usando o estoque. Então esse, não digo erro, mas assim, é algo que eu tento corrigir durante o ano. Acerto de fornecedor, quantidade de compra e o controle do estoque. Esse controle do estoque, eu não consigo... feito isso também lá. Eu não consigo fazer um volta às aulas sem relatório, é impossível. Eu tenho 28 mil itens, não dá para fazer. Então eu só sei comprar com um relatóriozinho na frente e ver, por cada loja tem demandas diferentes. Então esse é o desafio, é controlar o estoque. Se você não controlar o estoque, não controlar esse capital, a não ser que você esteja muito dinheiro ou esteja alguma outra coisa para bancar. Mas se errar no pedido, vai embora e volta às aulas todinho. E, apesar das escolas, como você mencionou, vai liberar a lista lá em dezembro, um bom relacionamento com as redes, com as escolas privadas, quando você é o sonho. Quando você tem uma escola, 2 escolas, 3 escolas perto, ok. A gente lá no Grande Recife fazia lista, tem parceria com 200 escolas. Impossível. Não consegue fazer. Você consegue saber a partir de outubro, novembro, porque se você for falar com a coordenadora, eu estou resolvendo com a diretora ainda. Aí a gente pega em setembro, estou resolvendo. Se a gente não faz pedido em setembro agora no programa, a gente não recebe. Então tem que pedir de todo jeito. Então esse é o desafio de o tempo que a escola vai liberar isso versus que a gente tem que liberar o pedido. Ô Rosângela, também tem um problema nisso que ele está falando. Muitas das vezes você já tem a lista escolar, aí você fala assim, não, vai manter isso. A empresa vai lá na escola e paga para a escola trocar a tesoura pela tesoura tal, o lápis de cor pelo lápis de cor dele. Só que aí você já comprou. Você vai falar assim, por exemplo... Às vezes até uma cor, né? Se mudar uma cor... Também. Sempre colocou na lista escolar o lápis de cor da Faber. Já compra a Faber. Aí entrou um outro completamente diferente. E agora?
O que você fez com aquele que você já comprou e Mas agora as vai escolas nem podem definir marcas, podem? Acho que não podem, né? não poderia. Não poderia. Mas ele direciona. Lápis de cor, lápis, Tem tal, pai de que madeira, quer levar tal. o pé da letra. E os pais preocupadíssimos, né, pela educação, fazem questão de comprar exatamente o que tem na lista, né? Você pode sugerir, a escola pode sugerir a marca, mas ele diz que ele coloca uma observação embaixo dizendo: as marcas são meramente indicativas, tendo ao pai a autonomia de escolher a marca que queira levar. Mas, no caso lá das minhas empresas, 80% a 90% leva a marca que a escola pede. O que você indica? Você tem aí uma... Não, eu ia só complementar um negócio, exatamente isso que o Paulo falou, o problema de controle, né, do estoque. Reduzir o número de marcas, né, eu estou falando isso já até na coluna. Você já escreveu sobre isso, fazendo exatamente essa colocação. Curva ABC. Lá na curva C, juntou 20, 25 produtos de uma marca, tira fora a marca. Acabou. Ah, não, mas tem um produto dessa marca que vende muito, eu não vou comprar dessa marca só por causa de um produto. Ele não representa esse faturamento tão alto. Então, é tentar ao máximo juntar em poucas marcas, para exatamente isso que o Paulo falou. Mas às vezes é até bom, assim, porque a gente é muito especializado na parte escolar. Às vezes você paga mais caro no distribuidor para ter só aquele item, do que ter que comprar numa indústria, numa fábrica, para ter que comprar 10, 20 itens. Ainda bem que tem distribuidor exatamente para atender a uma caneta específica. Agora, você juntando mais em certas marcas, você tem um poder de negociação muito melhor e fica mais fácil, bonificação, tudo aquilo, você vai fazer um evento, o pessoal vai te ajudar no evento. Então, se eu tivesse a cabeça de hoje, de controle, de curva ABC, controle de estoque, há 20 anos atrás, ia ser teria sido diferente. Nivaldo, Juliana. Eu vou falar um pouquinho de cliente, acho que experiência de cliente, né, perfil de cliente, que eu acho que a gente fez uma mudança, a gente é de Sorocaba, interior de São Paulo, então o nosso consumidor está acostumado a pegar na mão, atender, dar atenção. E com essas mudanças pós-pandemia, a gente resolveu tornar a nossa loja autosserviço. E a gente implantou isso logo em dezembro, antes do Volta às Aulas, mas a gente foi bombardeado para os clientes, porque eles gostam do atendimento, da personalização. Então, acho que esse foi uma mudança ali que a gente tentou fazer até por conta de gestão de pessoas, né, a dificuldade que a gente está passando no mercado com colaboradores e pessoas para trabalhar. A gente resolveu fazer essa mudança, mas não fomos felizes. Tivemos que retroceder e continuar com esse atendimento que era o que o consumidor estava acostumado a fazer na nossa loja. Interessante, né? Que é um pouco na contramão, sim, né, do que acontece aí na grande parte do varejo. Mas, enfim, tem que respeitar ali o que a comunidade, a localidade, o hábito, né, o comportamento do consumidor dali. Não é porque dá certo na loja deles que vai dar na nossa, né? É que o nosso diferencial sempre foi a lista completa. Então, o relacionamento com os colégios, o pai vai na nossa loja e ele compra de A a Z, com um atendente. Por exemplo, chega a volta às aulas, a gente tem perto de 100 colaboradores. Hoje a gente tem 64 na empresa. E de vendedor tinha, sei lá, 60. Então, porque a demanda era muito alta, e graças a Deus ainda continua alta, a gente não perde, né? Esse nosso volume do Volta às Aulas hoje, acho que para toda a papelaria é o que nos mantém, mas não é o que mantém hoje uma empresa durante o ano, se você não tiver outros negócios. E qual que foi, acho que o ponto positivo que faz a gente estar até aqui hoje é o relacionamento com os colégios, que o seu João começou lá atrás, de visitar a escola, levar amostra. Hoje em Sorocaba eu tenho perto de umas 160 escolas particulares. E 90% a gente ajuda eles a fazerem a lista escolar. Até hoje. Então, mesmo sendo uma cidade aí de quase 800 mil habitantes, né, com toda essa parte de concorrência, de tudo, mas o nosso diferencial sempre foi estar junto ao nosso cliente, que é o colégio, que é onde, através dele, a gente consegue atender a massa, né?
E o seu João fazia um trabalho de visitar as escolas, tinha divulgadores nossos que visitavam os colégios com material no carro para demonstrar os lançamentos. Então lançava lá, que hoje lança pouco produto, né? Não dá para colocar num carro. Então a gente carregava no carro e visitava as escolas pós-feira escolar, sempre com os lançamentos já, né, que a gente sabia. Levava e eles adotavam nas listas escolares e a gente fazia essa lista com o nosso logo, padrão do que a gente necessitava, colocava papel com papel, lápis com lápis, caneta, tudo para ficar na ordem do vendedor coletar mais rápido. E esse relacionamento ainda está vivo, muito vivo, que é o que nos mantém esse relacionamento e tem informação antes. Hoje, para você ter uma ideia, a gente faz um encontro, né, de educador, que vai ser agora esse ano, dia 21 de setembro. Pessoalmente, a gente vai quase em 120 escolas particulares entregar o convite, que é onde a gente mostra todos os lançamentos daqui junto aos 48 fornecedores que estão junto com a gente nesse nosso evento, que é onde eles tomam a decisão para colocar o produto em lista escolar. E depois a gente pode comentar um pouco mais sobre esse trabalho, que hoje dá muito resultado para nós. Nós temos uma equipe que faz lista escolar, porque hoje não tem só a lista impressa, né? Hoje a maioria dos colégios quer ela digital, mas a gente faz toda ela digital, com o que o colégio precisa, mas o mais importante é a gente ter informação antes, para poder comprar o produto, né? Isso é uma coisa bem importante para quem quer trabalhar, porque tem hoje 2 tipos de papelaria, né? Tem muita pegada fofa e tem a papelaria mesmo na parte papelaria que é muito raiz, né? Raiz, que é muito parecida com a minha de Valdo também, que é para você atender de A a Z. E esse A a Z é importantíssimo, porque a gente é muito cômodo para a gente falar, porra, tem um item tal, dá um trabalho danado, não vou botar não. Mas o pai, quando vai procurar a gente, está com a lista, se você perguntar para ele o que é a pior coisa que tem, é ter que ter papelaria e papelaria para completar a lista. É tanto que esse problema foi que as escolas deram uma solução e está acabando com a gente, que é a taxa de material. Então, assim, os pais vinham a dificuldade e falavam na escola, pô, por que eu tenho que rodar isso? É melhor te pagar aí. Então, lascou a gente por conta de uma preguiça de alguns papeleiros de não botar de A a Z. Então, hoje em dia, para ter ideia, já tive volta às aulas que eu comprei no meu concorrente material para botar para vender no mesmo valor para poder atender de A a Z a lista. Com isso, o pai vai no outro ano sabendo, despreocupado, sabendo que vai encontrar tudo lá na empresa. Então, eu brinco muito com as minhas funcionárias de dizer o seguinte, não dê chance para o marido conhecer a amante, não. Então, da gente do mesmo jeito, não dê chance para o cliente da gente conhecer outra, não. Vai que ele gosta, mais bem atendido. Não volta nunca mais. Então, não vamos dar chance, não. Vamos amarrar aqui. Sim, e até indo nesse gancho aí do Paulo, que eu ia complementar, essa questão da escola cobrar taxa, a gente já não tem esse trabalho porque a gente que vende a taxa. Como funciona? Nós implantamos isso há mais de 20 anos, que era como vale papel, porque como a gente atendia uma demanda de municipal, estadual e particular, não dava tempo de separar os papéis. Cor de cartolina, tudo. Então, a fila da nossa empresa chegava aí na esquina. Então, você acabava perdendo muito cliente. Então, o seu João falou, vamos criar o Vale Papel. O pai paga o papel, leva para a escola retira o papel depois, beleza. E isso já faz 24 anos. E hoje é como Vale Coletivo. Inclusive, eu dei um cartão para todos os colégios com o Vale Coletivo, que o pai paga o cartão de Vale Coletivo, junto, paga o valor dos itens. Eu não quero, eu quero levar os itens. Beleza, é uma opção. É opcional. Mas hoje a gente tem esse cartão com 114 escolas hoje. Então, automaticamente, a fidelização já é grande. Então, assim, são recursos que ao decorrer do ano a gente vai melhorando isso informaticamente, né? Mas é um negócio que já perpetua 20 e poucos anos. Até conversando, às vezes, com alguns amigos, o cara fala, poxa, eu tenho 30 escolas na minha cidade, eu não consigo fazer lista nem com uma. A gente sabe a dificuldade, porque para você implantar algo novo já é complexo. Mas a gente já faz esse trabalho há 20 e poucos anos aí, e tem dado muito resultado. Mas o problema, isso é bom quando as escolas são honestas, né? O ruim é quando ela cobra taxa de material e não compra material. Esse é o problema.
O cara cobra a taxa de material de 100 alunos e compra material para 20 alunos, 30 alunos. Isso é do caso da gente. Sabe quando é que eles iam querer fazer isso comigo? Nunca. E que, na verdade, nós acabamos desenvolvendo bastante isso porque nós iniciamos como livraria pedagógica. O livro a gente não vende mais. Hoje a gente vende literatura e didático, pouco. Porque a média da venda está onde? Na própria editora. Sorocaba é um caso a ser estudado, né? Não é? É um mercado bom. Tô brincando. É maravilhoso. Quem é doido de entrar lá? Não, mas já tá, né? A Leitura inaugurou uma loja faz, acho que 7 meses, um amigo nosso da Rede Leitura, né? No shopping. Mas assim, tem mercado para todo mundo. Que é isso, o diferencial está em cada negócio que você faz. Vamos junto, né, Paulo? Pois é, eu tinha que ainda mais, como eu costumo falar, né, mais umas 15 perguntas aqui. O nosso tempo está... começa o telão do pessoal que começa a oprimir a gente. Mas eu preciso perguntar para vocês, se alguém quer fazer alguma pergunta para algum dos nossos convidados. O momento é esse, é urgente. Aproveita, tem uma pergunta aqui na frente. Mas acho que o culpado aqui é a Rosângela, porque ela sabe que todos aqui falam um pouco e convidou todo mundo junto. Oi, pessoal, boa tarde. Eu sou a Gabi. Tem uma papelaria no interior. Bem no interior mesmo, assim, tem uma escola particular. Mas eu trabalho sozinha e aí no volta às aulas eu costumo contratar alguém para me ajudar. Como que vocês fazem com a logística no WhatsApp? Eu não tenho loja virtual para ter um catálogo para disponibilizar, então eu teria que tirar foto e mandar. Como que vocês fazem para otimizar o tempo no WhatsApp? Já aí tem uma escola. Não, aí esse é o cenário mais fácil que existe. Primeira coisa, você tem que alinhar com a escola, saber o material que ele vai ter. Providenciar o estoque, para isso uma demanda mais ou menos, ele vai dizer o número de aluno, você prevê aí que 50% compra com você e, o mais importante, faça o cadastro de cotação dos itens dessas salas. O WhatsApp vai ser muito fácil. O segundo ano, está pronta aqui a cotação. Então, você ter, no caso eles têm também, esse é o grande desafio que a gente tem, é fazer o cadastro dos orçamentos todos o quanto antes, mais rápido, mais fácil é. Pediu a cotação, a maioria vai pedir cotação. Mandou a cotação, pronto. Depois é só realizar a venda, né? Mas assim, é a minha sugestão, não sei. Hoje o nosso exemplo, por exemplo, essas 100 e poucas escolas que a gente trabalha, nós temos todas elas relacionadas no nosso sistema para poder ficar prática no WhatsApp. Mas assim, não existe milagre, gente. A janeiro é 400 orçamento por dia e você não dá conta de atender. Mas quando você tem o cadastro, é sonho. Para mim, quando tem 90% da demanda do WhatsApp qual é o orçamento disso? Qual é o orçamento disso? Qual é o orçamento disso? Então, assim, o orçamento de lista, da lista completa, você resolve 90% dos problemas. E outra coisa que você pode fazer é criar algumas respostas. Abre um Wordzinho de criar algumas respostas que vão perguntar muito. Qual é o horário de funcionamento? Qual não sei o que. Você já cria as respostas prontas. Ctrl+C, Ctrl+V. Então, se você consegue ser mais rápido. Isso, e agora no WhatsApp tem a opção de respostas rápidas também. E no nosso caso, por exemplo, a gente tem uma pessoa só para responder o WhatsApp. Ela fica o dia inteiro respondendo o WhatsApp e, na verdade, eu acho que a gente já tinha que contratar mais umas 2, 3, porque é o WhatsApp entrega. Então, assim, fica complicado. Tem pessoas que demoram, assim, o dia inteiro para fechar a entrega. Então, é assim, colocando etiquetinha de que o pedido ainda não foi resolvido, coloca a etiqueta e realmente é difícil contratar uma pessoa que queira ficar nessa situação. A gente até teve que pegar uma colaboradora que já estava com a gente há 16 anos, porque ela conhece todos os produtos, porque é difícil, se tu tem muita rotatividade, tu tem que ensinar todos os produtos para a pessoa ficar apta a responder o WhatsApp. Mas, assim, realmente é uma demanda muito grande e eu acho que teria que aumentar até a resposta. Mas é uma venda quase certeira, né? Porque a pessoa já foi direto para ti. Ela sabe que na tua papelaria tem. Boa tarde, meu nome é Fernando. Eu sou da cidade de Santa Luzia, ali próximo de Belo Horizonte. Aí um pouco da minha dúvida,
Paulo e o Rômulo debateram aqui sobre a questão do pedagógico, né, distribuir essa lista. E uma coisa que eu vi também, que a diferença no caso do Nivaldo, ele consegue fazer essa interface com as escolas. E na minha cidade eu não consigo colocar meu logo na lista. Tem toda essa questão da concorrência, existem outras papelarias e fica um negócio meio estranho, assim, eu quase que obrigar o pai a comprar na minha loja. E tem um detalhe também na cidade, que a cidade, eu acredito que várias outras cidades trabalham com esse programa de kit escolar. Então eu ainda tenho esse problema de esperar esse kit, se vai ter esse kit escolar ou não vai ter, que geralmente ele sai em final de janeiro, que já é quase o final do meu volta às aulas, e o pai fica ali naquela dúvida, se vai ter o kit, se não vai ter o kit, qual material vai ter no kit, o que vai ter, não vai ter, qual caderno que é. Depois que sair esse kit, eu tenho uma certa vantagem pelas prefeituras trabalharem com o material, né? Talvez não escolher tal material, eu ainda tenho o pai que vai lá e compra o material. Então, o cenário é um pouco diferente no caso de envolver esse pedagógico, que é a escola específica que faz a lista. Reúne os professores com os diretores e criam a demanda. E eu espero essa demanda chegar. Talvez colocasse esse pedagógico junto com... Colocar essa turma junto para ver se bate um papo. Antecipadamente, a nossa, né, a visita à feira em agosto, no meu segundo volta às aulas, que eu já preparo para o primeiro volta às aulas, que é em janeiro, mas a lista só sai em dezembro, né? O pedagógico só reúne em dezembro. Então, como que a gente vai colocar essa turma para conversar? O pedagógico junto com o comércio local, junto com a prefeitura, que às vezes tem ano político que dá o kit, tem ano que não dá o kit. Fica uma informação ali, sem saber se vai ou não. Então a gente do comércio ali, do comércio varejista, ainda tem essa questão ainda de saber o que vai ser, o que não vai ser. Então, no caso da prefeitura ali, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Deixa eu corrigir, ainda até tem. Porque é uma das coisas que eu brigo muito. Que a gente, eu faço parte da DISPA, né? E hoje, uma das coisas, tanto da DISPA quanto da BIFAI, hoje a maior briga que se tem, isso daqui, eu acho que era um cartão que todas as papelarias deveriam levar. Correto. Chama o cartão do estudante, né? É Cartão algo que está sendo brigado, que está sendo apresentado nas prefeituras, nos estados, em cada um. Isso é um trabalho de formiguinha que a gente tem que estimular, seja através de um vereador, através do prefeito, que é, ao invés de dar o kit escolar, dar ao aluno o cartão para que ele possa comprar nas papelarias cadastradas a parte do kit. Teu cenário é excelente. O meu não tem nem a opção de kit, ou não tem. Sempre tem kit. Então, para mim, não existe... Esse kit, né? Inclusive, meu irmão faz parte do sindicato, e a gente está tentando levar esse kit para Santa Luzia, que é uma solução que já existe em algumas cidades. A gente está tentando implantar isso, mas também existe uma dificuldade, porque isso tem que ser votado, tem que entrar no orçamento municipal. Não, é um projeto de lei. Se você for na DISPA, já tem um projeto de lei que pode ser ajudado. Você vai entregar ao vereador, toma um projeto de lei aqui para você levar. Tem todos os passo a passos, tem tudo explicando para ele não ter trabalho de implementar isso. Isso é um dos pontos que tem, que é o único caminho da sobrevivência da papelaria, certo? Tanto no meu estado quanto nas cidades que eu participo, não tem opção de não ter o kit. Lá sempre tem. Eu não vendo para escolas municipais e públicas, só vendo o caderno, que o caderno que vem geralmente é horrível, a mochila é horrível, que algumas pessoas compram. Então é só essa opção. E sobre a lista que estava falando, a gente chegou a rodar já 300 mil listas por ano de alunos. Com a marcazinha da gente, hoje em dia a gente não roda 20 mil. O que depende... Lá talvez ele não tenha a questão de um PROCON atuante. Na verdade lá tem, até respondendo, né? No meu não pode. Aí eu tenho na cidade do Recife, é zero. Na cidade do Recife, tanto a lista escolar, não pode botar fita adesiva, não pode botar cola, não pode botar papel, porque é algo municipal. Já na minha cidade, que é no Grande Recife, que é Jaboatão na outra, permite isso. Você botar fita adesiva, cola branca, isso pode permitir. E lá o PROCON não é tão atuante, mas já começa a ser. Então,
Chega na escola e fala, não pode, no próximo ano ela não faz comigo. Então, tende a cair cada vez mais. Só tem um caminho, é meter o peito solado no chão e ir nas escolas visitar. O que ele fala. O pessoal de São Paulo aqui está dando risada. E quem conhecer papelaria de São Paulo vai entender isso que o Paulo está falando. Aqui teve o cartão e assim, a gente conversa com o pessoal papeleiro aqui de São Paulo e vê a diferença que há numa papelaria com esse cartão aí para nos ajudar. De 40% a 100% de crescimento no ano. Todas as papelarias da região, não é só uma não. O que tem o KNAI de papelaria, os locais não estão sendo adotados, os cartões do estudante, só é benefício, tá? Então, assim, a justificativa que você dá para o prefeito, fala, só tem benefício. Só não tem benefício para quem está comendo dinheiro. Porque você vai dar mais satisfação ao aluno que vai comprar, você vai gerar mais emprego para a cidade, porque as papelarias vão ter que contratar, ela não ia dar conta de ir com uma pessoa de fazer, ela ia ter que contratar mais, porque todas as escolas municipais iam ter que ir para ela, onde era uma ia surgir 10. Esse é um ponto daí. E outra, o imposto volta. Quem ganhou lá no estado, a gente lá tanto no estado quanto na cidade, foi uma empresa daqui de São Paulo, uma indústria daqui, que eles que estão indo direto para lá. O imposto ficou onde? Ficou aqui, nem ficou lá. Respondendo a sua pergunta lá sobre logo, você tem vários concorrentes lá, não tem? A minha política com o colégio é assim, eu não quero ficar sozinho na lista, coloca mais pessoas. Que até mesmo você que ficar sozinho, o pai não vai na sua loja. Porque de birra ele vai falar assim, tá tendo alguma parceria, não vou comprar lá, vou comprar no fulano. Coloca mais pessoas, é uma concorrência sadia. Às vezes é muito mais importante você fazer parceria com o seu concorrente para entrar numa escola do que tentar entrar sozinho. Boa tarde, pessoal. Me chamo Thiago. Eu tenho 3 papelarias no Mato Grosso. Nós somos nos 3 maiores shoppings de lá. E a minha dúvida é quanto à mão de obra. Nós temos visto uma mão de obra fragilizada, uma mão de obra muito sensível, né? Um fluxo muito grande de troca, o que prejudica muito, porque a gente tem um período de capacitação, de entendimento de cultura de loja. Eu queria que vocês me respondessem que metodologia e mecanismo vocês estão utilizando na prática para lidar com esse problema que é tão desgastante para nós hoje no ramo do varejo. Obrigado. Eu acho que assim, vamos começar por aqui, né? Porque está começando ali. Eu acho que vai precisar de uns 6 meses aí para a gente responder essa pergunta. Para a gente esperar o próximo volta às aulas, né? Mas assim, eu acho que isso é a dor que todo empreendedor tem, não só no nosso negócio, de como conseguir pessoas que fiquem por um tempo, porque principalmente a papelaria hoje, para o escolar, você tem que conhecer muito do produto, né? Não dá para você contratar ali a pessoa e soltar ela no balcão. Um dos erros também, a gente já fez bastante isso, né? Vamos contratar em janeiro para reduzir custo. Hoje a gente contrata em outubro, para você ter uma ideia, praticamente. Para ter o tempo de maturação para poder o colaborador... E o pessoal do caixa, que é mais atuante, é agora em julho, em julho e agosto que a gente contrata. A gente arca com esse financeiro para poder ter uma pessoa de qualidade. Mas aí, em vez de a gente contratar a gente contrata 2 para ter 1. E essa parte de como gerenciar para ele não sair, né? Eu acho que é essa parte de criar alguns recursos, né? Ou uma comissão, né? Uma premiação, acho que uma carreira também que ele possa crescer dentro da sua empresa, porque hoje nós criamos lá a nossa carta de valores, há uns 3 meses. É para mostrar até onde ele pode chegar também dentro da empresa, e isso tem que estar desenhado, que é o nosso segundo planejamento. Eu vou entrar como vendedor, mas até onde eu posso chegar? Eu vou entrar como auxiliar do comprador de compras, até onde eu posso chegar? Porque às vezes ele não imagina onde ele pode chegar, automaticamente por causa de R$100 ele troca. Tem outro detalhe importante, você que já tem 3 lojas, é exigir de quem você compra treinamento, né? Então você vai lá, por exemplo, numa empresa grande, chega para Tilibra, olha Tilibra, leva lá no pessoal e dá treinamento para os meus colaboradores. Eu preciso disso. Então, quanto mais treinamento, ele vai estar vendendo mais, tem comissão melhor, provavelmente ele vai abandonar menos o emprego.
Complementando isso aqui, são duas coisas que eu passo muito tempo no Volta às Aulas analisando. Como eu posso diminuir a quantidade de funcionários e como eu posso reter dos que estão. O turnover da gente, de funcionário da gente, não chega a ser 10% ao ano, né? Mas eu torno minha loja duas coisas. Cada vez ela tem que ser mais rápida, porque se o cliente chegar, for mais rápido, um funcionário consegue atender mais pessoas, mas para isso eu tenho que eu começo a modificar, já venho modificando há muito tempo as minhas coisas na loja. Lá o papel contact, é só enrolo, não corta. Lá eu não tenho um caneteiro. Lá é todo material em blister, porque passa mais rápido no caixa, não precisa funcionário para estar no balcão para estar apresentando. Então são duas coisas que eu faço. Como eu posso diminuir, eu termino Volta às Aulas anotando quanto eu posso diminuir em cada loja. Então, diminuo, é um problema menos, e a parte de motivação já tem aí. Você tem que dar premiação. Uma das coisas que eu falo, diminuir a quantidade de fornecedores, você consegue aumentar o volume, você consegue ter mais barganha com o cara. Eu faço muita campanha de premiação com eles, bancado por fornecedor. Então, assim, sei lá, o fornecedor X dá R$500 de verba, que eu boto R$250 para o primeiro lugar, 150 para o segundo, 50 para o terceiro. Quando eu junto isso, 10 fornecedores, tem funcionário meu que ganha 2 salários a mais no período de Volta às Aulas, bancado por eles. E eu complemento com alguma premiação. Então, assim, o momento que é mais difícil, eu consigo premiar ele mais com dinheiro de terceiros, e eu vejo para o próximo ano, ver quanto menos pessoas eu preciso. E eu faço o contrário deles, contrata antes. Eu fazia isso antes. Eu contrato em janeiro. Minha loja, por ser autosserviço, tudinho, eu delego as pessoas que estão lá, os líderes, né, que fazem, esses têm que ser especialistas, e os outros têm que ser atendentes. O atendente é o acompanhar a pessoa, saber o que é o básico, porque eu pagar 2 meses, 3 meses da quantidade de funcionário que não está bom, pagando isso, vai embora do meu lucro todinho, entendeu? Então eu já, assim, é bom conter esses detalhes que são totalmente diferentes. Do caixa, para mim, é a passagem do caixa. Já eu estou querendo já botar aquele caixa 100% autônomo com uma pessoa supervisionando, para ser mais rápido e não ter o self-checkout, né? E não ter funcionário. Então esse é o meu desafio, eu quero diminuir. Eu tenho hoje nas 5 lojas 60 funcionários e eu tenho diminuído ano a ano e tenho crescido o faturamento ano a ano. Eu acho que é muito importante também você ter prover um salário melhor do que, digamos assim, de um supermercado, uma loja comum. Então, você já tem um salário, uns 20, 30, na nossa loja, por exemplo, é uns 20, 30% a mais do que um salário de comércio, e a gente paga parte do faturamento e divide entre todos os funcionários. Então, a gente não quer ter briga entre vendedor. Então, todo mundo se ajuda, todo mundo vende mais, todo mundo ganha mais. E assim, ainda vai ter gente que não vai valorizar, e a gente só demite quem a gente vê que não está feliz. Porque a gente só vai querer alguém que esteja contente com o trabalho e esteja lá feliz com os produtos e animada para querer vender e animada com o salário, porque a gente sabe que é melhor do que nos outros lugares. Maravilhoso. Olha, uma tarde eu adorei estar aqui escutando as histórias, a experiência. E é bom demais, né, a gente aprender com quem vive de papelaria ali na prática.